pessoal, sejam bem-vindos ao Semente Exata. Vamos falar um pouquinho sobre notação científica, tá? Imaginemos esse número aqui, ó. 0,000037, tá? Primeiro, é importante a gente ter uma ideia do porquê da notação científica. Por que a gente utiliza a notação científica? A gente se depara, né, em alguns momentos, com números muito grandes ou muito pequenos, né? Esse é um exemplo, é um número muito pequeno. E ele tem muitos algarismos. Qual que é o objetivo da dízima periódica? É transformar esses números que são muito grandes ou muito pequenos em números onde a gente tem uma escrita, né, com poucos algarismos. Nesse caso aqui, ó, como que ficaria esse número em notação científica? Primeiro ponto, eu vou observar onde que está a vírgula. A vírgula está aqui. Ok. A notação científica ela é composta por dois fatores, né? Vamos chamar de dois personagens. Um aqui e o outro aqui. Sendo que existe uma multiplicação entre ambos. O que eu vou, a princípio, observar? O meu primeiro personagem ele tem que ter um valor que se encontra entre 1, eu fiz essa reta numérica aqui para ficar mais didático, tá? Então, um pouquinho torto, mas dá para entender, né? Ok, então temos aqui essa reta numérica. Esse primeiro personagem, como eu estava dizendo, ele tem que ter um valor entre 1 e 10, sendo que ele pode ser maior ou igual a 1, mas tem que ser menor do que 10. Então, olha para esse número aqui e vou pensar o seguinte: como que eu transformo esse primeiro personagem em um número que esteja dentro desse universo aqui? Que seja maior ou igual a 1 e menor do que 10. Eu tenho o algarismo 0, tenho 1, 2, 3, 4 algarismo 0, depois da vírgula, eu tenho o 3 e o 7. Como que eu transformo esse primeiro personagem em um número maior ou igual a 1, menor do que 10? Eu vou pensar o seguinte: se eu deixar a vírgula entre o 3 e o 7, eu vou ter 3,7. 3,7, ele está dentro desse universo aqui? Sim, tá. O 3,7, ele está aqui mais ou menos, ó. Aqui a gente tem 3,5, certo? Então 3,7 vai estar mais ou menos aqui, ó. Então, ele está dentro desse primeiro critério que a gente tem que atender. Aí, o que eu vou pensar? Vou pensar o seguinte: quantas casas que eu desloquei com a vírgula para eu chegar até esse número? 1, 2, 3, 4, 5 casas. Ok, desloquei 5 casas. Então, eu vou multiplicar esse número por 10 elevado a 5. O segundo personagem sempre vai ser uma potência de base 10, sendo que o expoente dessa potência ele vai representar a quantidade de casas que a vírgula foi deslocada. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Então, por isso que o expoente da potência de base 10 vale 5. Detalhe, sinal dessa potência, sinal desse expoente. Eu estou representando esse número escrevendo através da notação científica, tá? Porém, para que eu possa manter o mesmo valor, eu preciso colocar esse sinal aqui de negativo. Esse sinal de negativo me diz o seguinte: que esta notação científica, para que eu volte para o valor original, né, ou seja, o valor não, para o número original, mantendo o mesmo valor, eu vou deslocar essa vírgula
5 casas para a esquerda. Se eu vier daqui para cá, o que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui, ó, 3,7. Menos 5. Esse menos quer dizer que eu vou para a esquerda, tá? Que eu vou deslocar a vírgula para a minha esquerda. Se aqui fosse mais, que no caso a gente utiliza o expoente, a gente não coloca o mais, né? Quando não tem sinal é porque é positivo. Quando for positivo aqui é porque a gente vai deslocar a vírgula para a direita. Quando for negativo, a gente desloca para a esquerda, tá? Então aqui o sinal do expoente é negativo. Então eu vou fazer o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Puxo a vírgula. Sendo que cada casa que eu desloquei a vírgula, se não tiver nenhum algarismo, eu vou preencher com zero. Aonde foi a vírgula, coloco a vírgula e coloco um zero antes da vírgula. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esse número é igual a esse aqui, ó. Podem observar. 0,00037. Tá vendo? Então, esse expoente negativo, ele me indica o seguinte: desloque a vírgula 5 casas para a esquerda, para você voltar ao número inicial, tá? Então, é assim que a gente faz. Primeiro critério, a gente pensa nesse primeiro personagem aqui. Ele tem que ser maior ou igual a 1, sendo menor do que 10, tá? Pode ser 9,9, 9,8, 7,5, pode ser 1, pode ser 1,2, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10, tá? Ok, uma outra observação. É importante, quando a gente fala que a gente desloca a vírgula para a direita, a gente entender o seguinte. Aqui está acontecendo uma multiplicação. Quando eu tenho 0,00037 e essa vírgula vem parar aqui, não é simplesmente, eu quero deslocar essa vírgula e vou deslocar. Não, eu estou multiplicando. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 casas, né? Que essa vírgula foi deslocada para a direita. Então, eu estou multiplicando esse número por 100 mil. Por que por 100 mil? Porque antes de eu realizar essa multiplicação, eu tenho que observar esse primeiro personagem aqui. Eu não quero que a vírgula fique entre o 3 e o 7. Então, eu tenho que ver quantas casas que eu vou deslocar para essa vírgula chegar aqui, entre o 3 e o 7. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou pensar em um número que tem 5 zeros acompanhado de 1, que no caso é o 100 mil. Tá? Por conta dessa praticidade que nós temos em multiplicarmos por 10, por 100, por 1000, né? De deslocarmos a vírgula, né? Quando a gente multiplica por esses números, é que a gente utiliza a potência de base 10. Tá? Então, como a gente multiplicou por 100 mil, a gente deslocou a vírgula entre o 3 e o 7, para a gente fazer o caminho inverso, ou seja, contrário. Qual que é a operação contrária da multiplicação? É a divisão. Então, da mesma forma que ao deslocarmos para a direita, a gente está multiplicando por 100 mil, quando a gente fizer o caminho contrário, inverso, daqui para cá, a gente vai dividir por 100 mil. Tá legal? Aqui, ó, esse 10 elevado a menos 5, a gente precisa lembrar de uma das propriedades da potenciação. Quando a gente tem uma potência com expoente negativo, a gente inverte a base e muda o sinal do expoente. Tá? Quando a gente tem um número, só uma observação aqui, que não aparece o denominador, é porque ele vale 1. Se a gente tem, por exemplo, 7, é a mesma coisa que eu escrever assim, só que aqui eu estou escrevendo em forma de fração. 7 é igual a 7 sobre 1. 7 dividido por 1 é igual a 7? Então a mesma coisa acontece aqui, ó. 10 elevado a menos 5, desculpa. É isso mesmo.
10 elevado a menos 5 é igual a 10 elevado a menos 5 sobre 1. É isso que eu queria dizer. Então, se eu tenho um número que não aparece no denominador, é porque ele vale 1. Dentro desse contexto que a gente está falando aqui. Tá? E por que eu estou deixando isso claro? Porque talvez o aluno tenha dúvida. De onde veio esse 1? Então, vem dessa situação. A gente inverte a base, ou seja, o numerador veio para o denominador, e o que estava embaixo veio para cima, que é 1, e a gente muda o sinal do expoente. Então, para se resolver uma potência onde o expoente é negativo, a gente tem que fazer isso. A gente inverte a base e troca o sinal do expoente. Nesse caso aqui, a gente está fazendo exatamente isso. A gente está dividindo esse número por 10 elevado a 5. Por quê? Vou explicar aqui. Ó. Eu tenho 3,7 vezes 10 elevado a menos 5. Aqui tem uma multiplicação. Vou fazer 3,7 vezes. O 10 elevado a 5 é uma potência, onde o meu expoente é negativo. Para mim resolver essa potência, eu vou inverter a base e trocar o sinal do expoente. Então vai ficar 1 sobre 10 elevado a 5. Lembrando que, quando a gente tem um número que não aparece no denominador, ele vale 1. Eu vou colocar 1 aqui porque a gente está fazendo uma multiplicação de frações. Tá? 3,7 vezes 1 é igual a 3,7. 1 vezes 10 elevado a 5 é igual a 10 elevado a 5. Então, eu posso escrever essa notação científica, né, em forma de fração. Tá vendo? É a mesma coisa. O valor do número é o mesmo, continua sendo esse. Isto aqui pode ser escrito também dessa forma. 3,7 dividido por 100 mil. Porque 10 elevado a 5 me diz que eu tenho 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 10 elevado a 5, para ficar mais claro ainda, bem didático, é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000, 1000 vezes 10 é 10 mil, 10 mil vezes 10 é 100 mil. Tá bom? Então, recapitulando, daqui para cá nós multiplicamos por 100 mil e nós deixamos explícito, ou seja, claro, que este número é uma notação científica que representa este valor. Então, por isso a gente coloca o menos 5. Porque se a gente multiplicou, indo para a direita, né? Se a gente multiplicou por 100 mil, a gente tem que dividir por 100 mil também. Por isso que esse valor do expoente ele é negativo. E eu aqui estou explicando para vocês por que é uma divisão. Porque quando a gente desloca a vírgula da direita para a esquerda, não é simplesmente, desloca da direita para a esquerda. Não, a gente está fazendo uma divisão. E por que a gente faz essa divisão? Porque primeiro a gente faz uma multiplicação. Então, se a gente faz uma multiplicação para a direita, deslocando a vírgula 5 casas, a gente tem que fazer uma divisão para voltar no mesmo lugar. Então, a gente vem 5 casas com a vírgula da direita para a esquerda. Mas por que a gente vem? Porque a gente está dividindo. E esse expoente, o 5, ele nos diz quantas casas que a gente vai deslocar. O sinal nos diz se a gente vai deslocar essa vírgula para a direita ou para a esquerda. Da mesma forma aqui, ó, eu poderia escrever esse 100 mil em forma de potência. Eu poderia dizer o seguinte, que daqui para cá, daqui para lá, a gente multiplicou esse valor vezes 10 elevado a 5. 10 elevado a 5 é 100 mil. Tá vendo? Só que aqui muda o sinal. Daqui para lá, nós multiplicamos deslocamos a vírgula para a direita. Pode ver que o sinal é positivo. Quando for positivo, desloca para a direita. Quando for negativo, a gente desloca a vírgula para a esquerda. Ok? Aqui eu estou explicando o porquê desse deslocamento da vírgula, né? Essa relação da potência de base 10
Porque a gente, nesse caso, a gente multiplicou indo para a direita, né, deslocando a vírgula, depois a gente divide, deslocando a vírgula para a esquerda. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos pegar uma outra situação aqui, parecida com essa. 0, coloquei letra A aqui, nem precisa, né, pessoal? 0,0079. A gente vai transformar esse número em uma dízima periódica, em uma notação científica, perdão. O que eu vou pensar nos dois personagens? Um personagem que multiplica o outro. Esse primeiro personagem, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então ele tem que estar dentro desse universo aqui. Ó. Eu olho aqui para o algarismo 7 e 9, que são maiores do que 1, né? E penso o seguinte, aonde que eu vou colocar essa vírgula que esse número vai atender esse primeiro critério? Eu vou colocar a vírgula aqui, ó, entre o 7 e o 9. Então vai ficar 7,9. Aí eu vou pensar o seguinte, no segundo personagem, sempre vai ser uma potência de base 10. Quantas casas que eu desloquei essa vírgula para chegar até aqui? 1, 2, 3. 3 casas. Então, a minha potência de base 10 vai ter o expoente valendo 3. Tá. Aí eu vou me lembrar o seguinte, mas para mim deslocar a vírgula para a direita, eu não posso simplesmente falar, vou deslocar para a direita. Não, eu tenho que ter em mente que eu vou multiplicar esse número por um outro número que me permite deslocar essa vírgula para a direita. 3 casas. Que número é esse? Esse número é o 1000. Tá? 1, 2, 3. Porque tem 3 zeros, acompanhado de 1. Eu não poderia fazer isso multiplicando por 2.000, 3.000, não. Por isso que a potência é de base 10. É por essa praticidade que tem. Tá legal? Continuando. Aí o meu expoente, ele vai ser negativo. Por que ele vai ser negativo? Porque quando eu vim desse número e fui representá-lo, né, em notação científica, eu tive que multiplicar por 1000. Agora, para mim sair daqui e voltar para cá, eu tenho que deslocar minha vírgula 3 casas para a minha esquerda. Ou seja, eu tenho que realizar a divisão. Se para ir para a direita eu multipliquei por 1000, para vir para a esquerda eu vou dividir por 1000. Então, esse sinal de menos, ele me diz o sentido da minha vírgula. Para mim sair daqui e voltar para cá, eu desloco 3 casas para a esquerda. Ó, 1, 2, 3. Então, se eu fizer isso aqui, ó, 7,9 daqui e vier para cá, vou deslocar 1, 2, 3, puxo a vírgula. Aonde não tiver nenhum algarismo, eu acrescento 0, coloco a vírgula e um 0 à esquerda. Então, esse número é igual a esse, 0,0079. Tá? Lembrando que, para mim vir desse número e transformá-lo em notação científica, eu tive que multiplicar por 1000. Tá? Ah, desloquei a vírgula 3 casas para a direita. Sim, mas você multiplicou por 1000. Então, para mim vir da notação científica e voltar para esse número original, para esse número decimal, eu vou deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda. Por que eu estou deslocando 3 casas para a esquerda? Porque eu estou, 7,9, eu estou dividindo vezes, quando a gente tem uma potência onde o expoente é negativo, a gente inverte a base e muda o sinal do expoente. Então, para mim vir daqui para cá, eu vou realizar, na verdade, uma divisão. Essa potência de base 10 com expoente negativo representa uma divisão. Por isso que a gente fala que a gente desloca a vírgula para a esquerda. Tá? Aqui a gente tem 1. 7,9 vezes 1 é igual a 7,9. 1 vezes 10 elevado a 3 é igual a 10 elevado a 3. Eu posso representar também dessa forma. 10 elevado a 3 é igual a 1000. O 1000 não tem 3 zeros, então eu desloco a vírgula aqui 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Tá vendo? Então, isso aqui, eu realizando essa divisão, eu chego nesse número.
que é esse número aqui. Ok? Então, estou deixando bem claro aqui nessa aula inicial essa relação de multiplicação, quando a gente desloca a vírgula para a direita, e a relação de divisão, quando a gente desloca a vírgula da direita para a esquerda. Tá? Isso é muito importante, não é simplesmente, desloquei a vírgula para a direita, tantas casas, desloquei para a esquerda. Tem que saber que está acontecendo aqui uma multiplicação e uma divisão. Então, recapitulando, são dois critérios que a gente tem que atender aqui para transformarmos qualquer número em dízima periódica. Primeiro, é o primeiro personagem, ele tem que ter um valor que está entre 1 e 10, sendo maior ou igual a 1, e tem que ser menor do que 10. Tá? Segundo critério, a gente vai multiplicar por uma potência de base 10. Tá legal? Por exemplo, eu poderia fazer isso aqui, ó, transformar esse número aqui, ó, em dízima periódica. Eu vou deslocar a vírgula 1, 2, 3, 4 casas. Então, vou multiplicar 1,9 vezes 10, ó, 1, 2, 3, 4, 10 elevado a 4. Estou dando um exemplo quando a gente tem esse primeiro personagem valendo 1,9, por exemplo, está próximo aqui. Tá? Poderia ser também 0,001. Vou transformar esse número em dízima periódica. 1, 2, 3. Então vai ser 1 vezes 10 elevado a 3. Só que aqui tem um sinal, né? Não pode esquecer. Para mim vir daqui para cá, eu tenho que deslocar para a esquerda. Por isso que o sinal é negativo. Aqui é a mesma coisa. Tá vendo que o primeiro personagem vale 1? É o menor valor que ele pode ter. Ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Tá bom? Eu vou gravar outras videoaulas sobre esse assunto. Deu 22 minutos até agora, ficou até um pouco grande essa videoaula. Eu dei exemplo aqui, quando o expoente da potência de base 10 é negativo, vou gravar uma outra videoaula falando quando ele é positivo. Tá? E eu tentei ser o mais didático possível. Se ficou alguma dúvida, podem procurar a gente nas redes sociais, no Instagram, Facebook, no próprio YouTube também. No Instagram e no Facebook, o nome é o mesmo, tá? Semente Exata. E no mais, obrigado, compartilhe as nossas aulas e que Deus abençoe a vida de todos nós. Um abraço.